alegria estar aqui hoje com os irmãos, né? Aleluia, Jesus. A presença de Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. A presença está forte na casa, né? Vamos à mensagem que Deus colocou no meu coração. A passagem se encontra no livro de 1 Samuel, aqui no capítulo 18, né? No versículo... Vamos ler no versículo 6. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Passagem que fala sobre Saul, fala sobre Davi, né? Eu creio que muitos conhecem a história de Davi, é uma história bastante conhecida. Até as crianças já ouviram falar sobre Davi, né? Porque quando você chega com alguma criança pequena e pergunta, Davi, elas já falam, aquele que derrubou o gigante. As criancinhas sabem, né? Louvado seja Deus. Então é bastante conhecido, né, irmãos? Deus ele tem falado muito aqui nesse lugar, de diversas formas, diversas maneiras. Eu estava palestrando com Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 18, no versículo 6. Amém? E a palavra do Senhor ela vem dizendo assim: quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irado com esse refrão e aborrecido, e disse: atribuem a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Pode se assentar em nome de Jesus. Bem, irmãos, eu estava ali palestrando com o Senhor, né? Sobre essa passagem, né? Que fala sobre Davi, fala sobre Saul. Nós sabemos que Saul, irmãos, ele foi o primeiro rei de Israel, né? Porque antes de Saul ter sido rei ali em Israel, o povo viveu uma teocracia. Teocracia quer dizer o quê? Que o povo vivia um governo de Deus. Até que o povo começa a pedir um rei. Samuel ali, a qual, né, regia ali aquele povo como sacerdote, como profeta, como juiz diante daquele povo. Mas chegou um momento que o povo começa a pedir um rei. Samuel, nós queremos um rei, nós queremos um rei, dá-nos um rei. E Samuel ele foi consultar o Senhor, né? Porque Samuel ele era um profeta que tudo ele consultava o Senhor. O profeta ele tem que estar sempre consultando o Senhor, né, irmãos? É importante, tudo que você for fazer, consulta a Deus, coloca o teu joelho no chão, pede uma direção ao Senhor, que Deus ele vai te dar uma direção, Deus ele vai falar contigo. Mas há momentos que Deus ele não vai falar no nosso tempo, vai ser dentro do tempo dele, entendeu? Você está ali pedindo a Deus uma resposta, né, mano? Fala assim, você é atrás. A gente está pedindo a Deus uma resposta, Senhor me responda, Senhor me mostra, Senhor fala comigo o que eu tenho que fazer. Mas não é no teu tempo, é no tempo de Deus. No tempo do Senhor ele vai te responder, ele vai te falar o que você tem que fazer, né? Ele vai falar a decisão que você tem que tomar. Então descanso no coração, Jesus está mandando te dizer nessa manhã, tá, Bruno?
Descansa o coração. Não é que Deus não esteja te ouvindo, porque Ele está te ouvindo. Mas descansa o coração, que no momento certo Deus ele vai te dar uma direção certa. Amém? E ali Samuel, como profeta do Senhor, sempre consultava a Deus, perguntava a Deus. E Deus ele falou para Samuel, ele falou: olha Samuel, eu até darei um rei a esse povo, mas primeiro alerta a eles o perigo do que é ter um rei. E ali Samuel ele alertou o povo como Deus ele tinha orientado Samuel. E ali Samuel falou com aquele povo: vai colocar impostos altos sobre vocês, terão momentos que os vossos filhos terão que trabalhar para ele. Foi alertando o povo, mas o povo não quis dar ouvido ao profeta, né, irmãos? Nós queremos um rei, insistiram. E ali Deus fala para Samuel levantar Saul como o primeiro rei de Israel. Uma coisa que me chama a atenção dentro da vida de Saul, que a Bíblia vem dizendo que Saul ele era um homem tímido, ele era um homem que se escondia do povo. Até quando Samuel foi apresentar a Saul ali, aquele povo, Saul naquela timidez, se escondendo do povo, aparentemente era um homem humilde ali no início, era um homem humilde, um homem simples no início. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor ele vem sobre Saul, porque quando o Espírito de Deus ele vem sobre a nossa vida, irmãos, ele começa a nos capacitar de tal maneira que chega um ponto dentro da sua vida que você passa a não se conhecer mais. Não se conhecer mais, que eu digo, irmãos, não é em intuito de soberba, não é isso. Porque havia uma autoridade de Deus sobrenatural sobre a nossa vida, irmãos. E nós começamos a chegarmos em lugares que nós nunca chegaríamos. Mas existe uma importância dentro disso tudo. Nós temos que lutarmos para que a simplicidade e a humildade permaneça sobre a nossa vida também. Aí já é uma luta nossa, já é uma opção nossa. Opa, estou cheio de Deus, mas permanecer humilde, permanecer simples é uma opção nossa. O Espírito de Deus ele não vai obrigar ninguém a permanecer simples, ele não vai obrigar ninguém a permanecer humilde, já é uma opção nossa, já é um querer que tem que partir de mim e de você. E ali nós sabemos que quando o Espírito vem sobre a vida de Saul, Saul ele começa a conquistar, ele começa a ser exaltado no meio daquele povo. Saul começa a ir para a batalha, começa a ter vitória no campo de batalha. Saul começa a entrar em pelejas, começa a ter vitória ali sobre aquelas pelejas. Mas chegou um momento da vida de Saul que ele começa a deixar o eu entrar dentro do coração dele. Começa a querer andar com as próprias pernas, começa a querer fazer do jeito dele, ao ponto de Saul querer até tomar o lugar de sacerdote, ou seja, querer sacrificar em lugar de Samuel. Chega um momento da vida de Saul que Saul ele começa a não querer dar mais ouvido ao profeta que ungiu ele, o profeta que levantou ele, o profeta que apresentou ele para aquele povo. É onde mora o perigo, né, irmãos? Eu sou pastor de igreja, nós que somos pastores de igreja, muitas das vezes nós passamos muito por isso. Você pega ali uma ovelha quebrada, moída, aí você começa a cuidar daquela ovelha, você alimenta, você começa a pelejar pela vida daquela ovelha, você traz um sustento espiritual para a vida daquela ovelha, você levanta aquela ovelha, e muitas das vezes quando você levanta aquela ovelha ela se vira contra você, ela te trai muitas das vezes, começa a falar mal de você, começa a querer se levantar de tal forma contra a vida do pastor que só Jesus na causa. Nós somos pastores, nós passamos muito por isso, né? E ali Saul, irmãos, quando ele começa a sair da direção de Deus, é um perigo. Lute para ficar e permanecer na direção do Senhor, não saia. Se Deus está falando para você, permaneça em Jerusalém até que a promessa se cumpra do céu, fique em Jerusalém, não saia.
permaneça. O vento pode estar soprando, permaneça. Se Deus falou para você permanecer, permanece, fique firme. Eu sei que muitas das vezes dá vontade de sair, de largar tudo, de ir embora. Dá vontade mesmo, você aqui, meu de óculos. Vem dar vontade, entendeu? Porque muitas das vezes parece que não estamos vendo nada. Parece que é sempre a mesma coisa. E muitas das vezes o inimigo ele quer colocar dentro do nosso coração, varão, um sentimento de inferioridade. Ele quer colocar na nossa mente que a gente não vai conseguir nada, que nós não vamos chegar em lugar nenhum, que a gente não vai ser feliz. O inimigo ele implanta sentimentos dentro do nosso coração. E nós temos que lutar, varão, contra esses sentimentos que vêm. Cada vez parece que é mais forte do que a gente. Mas uma das maneiras de nós vencermos esses sentimentos é o quê? Nos enchendo do Espírito Santo do Senhor Jesus. Tem que ser cheio do Espírito Santo. E quando Saul ele começa a andar com as suas próprias pernas, a Bíblia diz o quê? Que o Senhor ele rejeita Saul. O Senhor agora ele começa a deixar Saul de lado. E quando o Senhor rejeita Saul, a Bíblia diz que Samuel ficou entristecido com aquilo. A tristeza entra dentro do coração de Samuel, mas o Senhor ele chama Samuel para uma conversa e diz assim: Samuel, não se entristeça mais por causa de Saul. Não fique mais triste, porque já tenho eu escolhido, e vou eu levantar um rei segundo o meu coração. Então Deus estava falando de Davi. Queria levantar alguém segundo o coração dele. Há momentos, irmãos, que nós como pastores de igreja, há momentos que, não é que o pastor não está cuidando da ovelha direito, não é isso, mas tem momentos que o próprio Deus chega para o pastor e fala assim: olha, deixa ele de lado, porque agora eu vou tratar com ele. Deixa ela de lado, porque agora eu vou tratar com ela. Porque tem pessoas dentro da igreja que dizem assim: parece que o pastor já não está se importando mais comigo. Parece que o pastor já não está mais ligando para mim. Não é isso. Mas há momentos que Deus também palestra conosco e diz assim: agora eu vou tratar com ela, agora eu vou tratar com ele, porque a sua parte você já fez. Então tem pessoas que estão passando no processo, mas estão num tratar diante de Deus. Deus está tratando. Foi falado aqui sobre o barro, né, irmãos? Há pessoas que estão como barro na mão do Senhor. O Senhor pega, o Senhor quebra, o Senhor refaz de novo. O Senhor pega, o Senhor quebra, o Senhor refaz de novo. E se for preciso, Deus vai passar com aquela pessoa pelo fogo quantas vezes Ele quiser. Porque a palavra de Deus ela vem dizendo: quando está na mão do Senhor, não há quem possa tirar, não há quem arranque da mão de Deus. Então, quando determinadas coisas estão na mão do Senhor, não tem oração de pastor, não tem oração de missionária, não tem uma oração de bispo, não tem oração de apóstolo, não tem oração de profeta. Quando está na mão de Deus, está na mão de Deus e ninguém tira, ninguém arranca. Só Deus mesmo vai tirar quando está na mão dele. E tem pessoas que estão passando pelo tratar por Deus. Eu estava ouvindo o testemunho da nossa irmãzinha aqui, né? Foi preciso Deus tocar em um dos dela. Ela está aqui hoje na presença do Senhor. Então é um tratar entre Deus e a irmã, né, irmãos? Então quando há um tratar entre Deus, há um tratar entre Deus e você, é um tratar, não adianta. Nós temos que passar pelo fogo. E ali Saul, irmãos, começa a deixar a soberba entrar no coração dele, foi rejeitado por Deus, não aceitou o tratar de Deus na vida dele, não aceitava mais. Fazia festas em homenagem a ele mesmo, né? Deixa Deus totalmente de lado. Mas Deus fala para Samuel não se entristecer mais. Então Deus está falando para você aqui nessa manhã, Samuel, não se entristeça mais. Se Deus está tratando com Saul dentro da tua família, deixa Deus tratar com Saul dentro da tua casa. Vai ter momentos que Deus vai pegar Saul dentro da tua casa e vai colocar na moenda. Era o que Deus estava fazendo. E agora Samuel, ele começa a se alegrar novamente. Por quê? Porque agora ele entende
que Deus tinha rejeitado Saul e agora não tratar de Deus com Saul. Aí Deus fala para Samuel: agora você vai pegar, Samuel, você vai lá na casa de Jessé, você vai ungir um dos filhos dele como rei. Ah, mas Senhor, se Saul souber disso, Senhor, ele pode até querer me matar. Não. Você vai lá como se estivesse oferecendo um sacrifício. O profeta, ele tem que estar sempre pedindo estratégia para Deus. O profeta tem que ter estratégia, irmãos. Você tem que ter estratégia dentro da tua casa, na tua família, dentro da igreja. Tu tem que pedir a Deus estratégia para lidar com o teu irmão, com a tua irmã. A própria palavra de Deus, ela vem dizendo que nós temos que corrigir uns aos outros com amor. Então você tem que estar pedindo estratégia. Não é você chegar dentro da tua casa, virar para o teu filho e falar: seu rebelde, seu vagabundo. Não é você virar para a tua filha e chamar de prostituta. Não é isso que Deus quer. Haja com estratégia. Pede Deus estratégia do céu. Não é você chegar dentro de casa querendo ser homem, querendo bater no homem. Ah, que você só vive ali, você só vive aqui. Não. Pede a Deus estratégia, porque Deus vai te dar estratégia na terra. E ali Samuel vai com a estratégia que tem que oferecer sacrifício naquele lugar. Mas na verdade ele estava indo para ungir o rei. E quando ele chega dentro da casa de Jessé, Davi não se encontrava. Por quê? Porque nós sabemos que Davi, ele era um filho rejeitado dentro de casa, dentro da família. Ele não tinha os mesmos direitos do que seus irmãos dentro de casa. Por isso Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Nem na mesa para comer com os irmãos Davi não se assentava. A vida de Davi era uma vida de campo, era uma vida de rejeição. Mas na verdade, aquilo que parecia rejeição, não era uma rejeição, era uma vida a qual Davi estava tendo um particular com Deus já no campo. Deus já estava mantendo Davi numa separação. Deus já estava tirando Davi daquele meio ali que estava dentro da casa dele, daquele meio que não temia o Senhor. Eu não estou falando que os irmãos de Davi eram ímpios não, mas não temiam a Deus. Se você pegar a conduta da vida dos irmãos de Davi, você vai ver que era aquele tipo de pessoa que só queria se dar bem. E vão ter pessoas que vão surgir no seu caminho assim também, só querendo se dar bem. Enquanto você tiver para dar, enquanto você tiver para ajudar, vai estar contigo. Mas no dia que te faltar, muitos vão virar as costas para você. Muitos vão te deixar de lado. O dia que te faltar, muitos vão te rejeitar. Ou o dia que você for contar alguma situação da sua vida para alguém, vai falar que você só vive murmurando. Ah lá, só vive murmurando. Só vive falando, contando problema. Não é, irmãos? Eu sei que há momentos que a gente tem que desabafar também. Que você vai guardando, mas pede direção a Deus a quem você tem que falar, a quem você tem que compartilhar um segredo, um sonho, porque não é qualquer pessoa, foi falado aqui, não é qualquer pessoa que você pode sair se abrindo, não. E ali Davi, ele estava no campo já numa separação com Deus. Ali ele cuidava das ovelhas de seu pai. Irmãos, a Bíblia diz que Davi, ele dava vida por aquelas ovelhas. Quando viu o urso, viu o leão, para arrebatar alguma ovelha, Davi ia lá, lutava, guerreava, para poder tirar a ovelha da mão do urso e do leão. Alguma coisa Deus já estava desenvolvendo na vida de Davi ali naquele campo. E os de casa não sabiam o que Davi passava no campo. Ou seja, eu vou falar uma coisa para você. Não é que você tem que esconder algumas lutas que você... Sabe, o que passa na sua vida com os de casa não. Mas há momentos que nem com os de casa você pode contar. Há momentos que nem com os de casa tu pode contar o que está acontecendo contigo. Não. Porque tem pessoas que se você contar, muitas das vezes o que está acontecendo contigo, até dentro da sua casa, sabe o que acontece, irmãos? Você vai receber uma seta, uma palavra negativa. Eu aprendi uma coisa com Deus. A palavra, ela tem mais peso quando vem daquele que é mais próximo da gente do que quando vem daquele que é de fora e que não é tão próximo. Porque quando alguém dentro da tua casa joga uma palavra negativa contra a sua vida, aquilo entra como uma seta dentro do seu coração, dentro do meu coração. Quando é de fora, você fala assim: ah, de fora mesmo, não estou nem aí para ele. Mas e quando é de alguém próximo?
nem com os de casa Davi poderia contar, irmãos. Mas a Bíblia diz que Deus manda o profeta lá na casa dele. E quando o profeta chega lá naquele lugar, né, eu fico imaginando Samuel chegando dentro da casa de Davi, irmãos. Primeiro, quando Samuel já pisa lá naquela cidade lá, irmãos, a Bíblia diz que o temor já se apodera da cidade. Os homens daquela cidade, os líderes daquela cidade já vêm para Samuel e perguntam: e aí, vem em paz? Você vê que o profeta, ele tinha respeito, né? Hoje tem uma cambada de gente aí falando que é profeta, mas não tem respeito nenhum, porque fica brincando com as coisas do Senhor. Não tem postura diante das coisas de Deus. Tem pessoas aí brincando com mistério, brincando rodando, brincando pulando, achando que Deus já se agradando até o momento que Deus vai pegar. É por isso que hoje você tem visto muitas pessoas no leito de hospital. As irmãs estavam falando ali de hospital, eu estava lembrando. Certa feita eu fui dentro do hospital que nós fomos batizar um rapaz que queria aceitar Jesus. Aí nós entramos dentro daquele hospital para poder fazer o batismo daquele rapaz. Foi um batismo diferente, né? Poderia também mergulhar o homem, né? Tinha. E aí ele já estava à beira da morte, mas falou: quero me batizar. E nós fomos lá, né, para fazer um batismo dele naquele hospital. E quando eu passava no corredor, tinha uma senhora, tinha uma maca, e a senhora deitada na maca. Quando eu passei, eu fui um varão, parado assim, do lado da maca daquela senhora. Eu falei assim: meu Deus, acho que eu estou ficando doido, Jesus. Estou vendo um anjo até dentro do hospital parado, e passei direto. Foi lá no quarto, oramos aquele rapaz, né? E após ali nós termos orado ali aquele rapaz, quando eu estou voltando, não lembro se eu estava indo no banheiro, não lembro onde eu estava indo, encontrei uma outra moça. Tinha uma moça assim em pé, era mais jovem, ele estava em pé. E quando ela me viu, ela falou assim: ei, você pode fazer uma oração pela minha mãe? Ela apontou, era a mãe dela que estava naquela máquina. E ali Deus me usou para aquela moça. Eu falei: ó, Deus manda dizer que a sua mãe não vai descer a sepultura, mas Deus está cobrando dela. Ela tem que estar como Deus quer, não é como ela quer. E ela virou para mim e falou assim: é verdade, minha mãe faz parte de uma mesa de oração e é missionária da casa do Senhor. Ou seja, Deus estava requerendo algo daquela mulher, mas Deus falou para mim que ela não ia descer. Deus estava querendo um posicionamento daquela mulher. E há momentos quando Deus ele quer um posicionamento nosso, ele vai nos apertar. E não adianta você querer ficar dando uma de bobo na presença de Deus, não. Ah, Senhor, o que tu quer? Deus já falou 1000 vezes o que Ele quer com você. Aí Deus tem que ficar repetindo toda hora. É por isso que há momentos que você está no processo e Deus está em silêncio. Aí tu está: ah, Senhor, mas o que está acontecendo? Aí Deus está falando: já falei para tu evangelizar, já falei para tu buscar, já falei para tu orar, já falei para tu sair daquele meio lá dentro do teu trabalho, que eu não estou me agradando. Já falei para você revelar a sua identidade lá no teu trabalho, porque tem gente que nem no lugar de trabalho as pessoas sabem que ela é cristã. Sabe não? Fica lá aquele crente 007 escondido dentro do trabalho. Aí pinta uma situação no trabalho para orar, tem o aniversário de alguém. Vou dar um exemplo, lá no teu trabalho. Aí vem o patrão: alguém aqui pode levantar uma oração? Não, está ele lá escondido, porque ninguém sabe que ele é cristão. Lá no meu serviço, sempre quando tem aniversário, quem faz a oração sou eu. Me chamam: ai, faz aquela oração aí. Cadê você? Cadê o crente que dá glória a Deus? Ou você é o crente que só dá glória a Deus na hora de receber a vitória? Quando Jesus fala que vai te abençoar, que vai te honrar, que tu vai passar pela porta. Mas cadê o crente que dá glória a Deus no trabalho? Cadê o crente que dá glória a Deus na vizinhança? Cadê o crente que dá glória a Deus ali na rua? Aonde tu tem dado glória a Deus? Ou seja, a situação da vida de Davi não era fácil. Aí Samuel, quando chega naquela cidade, bate o temor. Perguntam: e aí, vieste em paz? Não, venho em paz. Aí já aquietaram o coração. Como quem diz: será que o profeta está trazendo a sentença? O que nós fizemos de errado? Eu até entendo, irmãos,
Por que que os homens naquela cidade, eles perguntam se Samuel vem em paz? Eu entendo que é porque eles eram homens tementes ao Senhor. Porque tem pessoas que dentro da igreja não tem temor nenhum a Deus. Aí Deus usa um profeta, um pregador para trazer o conserto, ele está assim, e aquela irmã tinha que estar aqui para estar ouvindo isso. E é para aquele irmão ali. É para você mesmo. É para mim. É você que está aqui. E ali, irmãos, a Bíblia diz que quando Samuel ali entra dentro daquela casa, aí vem vindo os filhos de Jessé. Quando Samuel vê aquele bonitão, né? Vem Eliabe, Aminadab, vê os mais formosos. Samuel, vai esse que Deus está escolhendo. Ô, Samuel, não é esse não, Samuel. Não é ele, Samuel. Samuel, tu está vendo a aparência, mas Samuel, eu estou vendo o coração dele, Samuel. Eu conheço o coração, Samuel. Samuel, essa unção é diferente agora, Samuel. Essa unção que tu vai derramar aqui é diferente daquela unção que foi derramada sobre a vida de Saul. Samuel, o que tu veio fazer aqui é muito mais além do que você imagina, Samuel. Samuel te trouxe aqui para fazer um negócio diferente. A cega de vaso, e quantas vezes Deus tem te enviado em lugares para fazer um negócio diferente, tu não está dando lugar, está travado. Tem profeta que Deus manda em algumas terras, já chega travado, com medo. Ai Senhor não, ai Senhor não. Aí está Jesus, sim, porque o UPA está logo ali, da cega de vaso, o hospital está logo ali em Santa Maria, de Comunarabácio. Não seja um profeta travado, irmãos. Aí Samuel chegou, aí pergunta para Saul, e aí? Aí pergunta para Jessé, e aí? Aí dá mais alguém? Aí Jessé todo sem graça, né? Sabe o que é? Eu tentei dar jeitinho com esses filhos aqui, não deu certo. Mas ela tem um caçulinha lá no campo. Mas ele está cuidando das minhas ovelhas. Quantas vezes você tenta dar jeitinho? Jesus não quer jeitinho, não. Chama logo o caçula logo. Glória a Deus, aleluia. Irmão. Faz logo a coisa certa. Aí todo sem graça. Como quem diz, eu creio que quando Samuel chegou lá, deve ter falado para Jessé, chama todos os teus filhos. Não chama todo mundo, deixa o caçulinha lá. Aí Samuel diz assim, vai lá buscar ele, ninguém vai se sentar à mesa para comer enquanto ele não chegar. Vai lá buscar ele. Vai lá na Cracolândia agarrar ele. Vai lá na boca de fumo pegar ele. Vai lá no prostíbulo buscar ela. Lavada cega de Vácio. É a palavra profética para a tua vida nessa manhã. Lavada cega. Aquele que está perdido na tua família, vai ter um tempo que Deus vai fazer você ir lá buscar ele. Glória a Deus, aleluia. E ali naquele momento, irmãos, mandaram buscar o homem. Eu fico imaginando o Davi chegando ali sem entender o que estava acontecendo. Porque aprende uma coisa que Deus vai falar para você aqui. Você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, não. Mas não se preocupa não, que daqui a pouco vão mandar te chamar. E quando mandarem te chamar, tu vai vir sem entender mesmo, porque Jesus da glória, lavada séria, debaixo da rédea. Eu creio que Davi estava vindo sem entender, está mandando me chamar, o profeta está na minha casa, porque a notícia se espalhava. Peraí, dizem que o profeta está mandando me chamar, os meus irmãos vieram me buscar aqui nas ovelhas aqui, atrás das malhadas, atrás dos entulhos. O que está acontecendo? Para Davi era uma surpresa. Mas eu creio que naquele dia Davi estava pensando que era só mais um dia. Até aquele dia que você acorda cedo, arruma a sua roupa, aí você pensa assim, eu tenho que aturar aquele homem de novo lá no meu trabalho. Eu tenho que aturar aquela patroa de novo lá no meu trabalho, eu não aguento mais.
Ai, Jesus, tem que fazer alguma coisa. Aí já acorda naquele desânimo. Eu creio que para Davi, no pensamento dele, era só mais um dia que ele estava acordando. Era como se fosse só mais um dia normal. Ah, eu tenho que chegar lá, eu tenho que dar comida para aquelas ovelhas, eu tenho que tirar a lã delas. Ai, eu tenho que... Ai, meu Deus, eu não sei nem por onde eu começar a arrumar esse negócio lá hoje, Jesus. Mas mal sabia Davi que já tinha uma surpresa preparada para ele naquele dia. Naquele dia estava chegando algo diferente na vida dele, mano. Tinha alguma coisa diferente chegando na vida de Davi, Labadacébia, Devásio, Terédia. Até aquele dia que tu acorda, vai ser só mais um dia. De como na Sébia. Oh, Jesus, mas eu tenho uma coisa para falar para você nessa manhã. O nosso Deus é Deus de surpresa. Você não sabe o que te espera ainda hoje. Da Sébia, ô Devásio, tu não sabe o que te espera à tarde, tu não sabe o que te espera à noite, porque o nosso Deus é Deus de surpresa. Então na mente de Davi era só mais um dia, mano. Eu vou chegar em casa, vou preparar comida para aquele homem vai vir falando no meu ouvido. Jesus, já prepara o meu coração quando eu chegar lá. Mas Deus já pode ter preparado uma surpresa para você dentro da sua casa. Porque a surpresa começa dentro da casa de Davi. A surpresa começou dentro da casa do homem, Maru. Foi dentro de casa que começou a surpresa. Foi dentro de casa que Davi começa a ser surpreendido. Oh, glória. A obra não é feita de dentro para fora. Então Jesus vai começar a fazer essa obra de dentro para fora. Lá da Sébia. E eu creio que quando Davi chegou ali sem entender o que estava acontecendo, e de repente o profeta bate o olho nele e diz: é esse que o Senhor está escolhendo. Não adianta quererem te esconder, te sabotarem não, porque se Deus te escolheu, é você, pronto e acabou. Porque tem pessoas que tentam sabotar a gente, né? Tem pessoas que olham para o teu ministério e dizem assim: se eu tivesse ali em cima eu estava fazendo melhor. Se eu tivesse ali o culto ia ser diferente. Se eu tivesse na frente do ministério de louvor, eu ia fazer assim, assim, assim. Mas quem escolhe é Deus, irmãos. Quem capacita é Deus. Não adianta querer te escolher não, te esconder não. Não adianta querer te esconder. E ali a Bíblia diz que o azeite desce sobre a cabeça de Davi. E depois que o azeite desceu na cabeça do homem, a Bíblia vem dizendo que o homem ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio da unção de Deus. E quando o Espírito desce na vida de a Bíblia vem dizendo que aquele que foi rejeitado, entra sobre ele o espírito perturbador. Existia um espírito perturbador na vida de Saul. Saul estava sendo perturbado, atormentado. E de repente alguém diz para Saul assim: olha, existe uma forma desse espírito se acalmar, sair da sua vida. Tem que arrumar alguém que toque instrumento, toque harpa. Aí alguém fala o nome de Davi. O nome que estava esquecido agora está sendo falado, porque é assim que Deus faz. Aquilo que estava esquecido, terra, estava sendo falado. A notícia estava correndo agora, em cima do nome de Davi. E a Bíblia diz que Davi ele começa a trabalhar a serviço de Saul. Toda vez que o Espírito vinha, Davi tocava e o Espírito ia embora. Mas uma coisa que eu acho muito bonita na vida de Davi, isso acontece. A Bíblia diz que Davi tocava para Saul e voltava para trás das malhadas. Ou seja, não esquecia a origem dele. Não esquecia de onde Deus tinha tirado ele. Você não pode esquecer de onde Deus está te tirando. Você não pode querer pensar assim: olha, hoje eu estou embaixo, estão me humilhando, mas quando o tempo me exaltar, eles vão ver só. Não pensa assim não. Quando Deus te exaltar, você vai lá dar um presente para o teu perseguidor. Bate na porta dele e fala assim: olha, eu quero te agradecer, porque quando lá você me perseguiu, eu estava na consagração de manhã, estava no culto à noite, estava nos montes, estava na madrugada. Você foi combustível para o meu ministério. Você tem que falar isso para o teu perseguidor. Pensa assim.
E ali, Davi, ele começa a trabalhar a serviço de Saul. Nós estamos finalizando, irmãos. Aí o que acontece? Ele tocava para Saul, ou seja, ele orava pela vida de Saul. Se fosse nos dias de hoje, ele orava por Saul, jejuava por Saul. Aí a Bíblia diz que se levanta aquele gigante, a história que todos nós conhecemos. Golias se levanta contra o exército do Deus vivo, contra o exército de Israel. E quando Golias se levanta, a Bíblia diz que ali no campo de batalha, Golias desafiava o exército, batia o pé e todo mundo corria. Foram 40 dias. Golias, ele saía 2 vezes por dia para afrontar o povo, durante 40 dias. O número 40 é o número de espiritualidade. Porque Jesus jejua 40 dias e 40 noites, Moisés 40 dias e 40 noites, e Elias 40 dias e 40 noites. Só esses 3 fizeram esse jejum, porque os 3 têm uma simbologia muito grande dentro da Bíblia. Moisés representa a lei, Elias os profetas e Jesus a nova aliança. Portanto, Elias, ele é arrebatado com o corpo e tudo ao céu. Não se acha corpo de Elias. Moisés, o próprio Senhor sepultou ele. E Jesus, ele morre, ressuscita ao 3º dia e é elevado ao céu também. E vive e reina para todo sempre. E ali durante 40 dias foi aquele tormento. Gigante ali, pá, todo mundo corria porque ninguém tinha visão. É o que eu falo, irmãos, a diferença de quem está com o Espírito Santo e de quem não está. Tem muita gente que é isso aqui, ó, bobozinho. Eu faço, eu aconteço. Na terra. Olha, vamos fazer assim. Olha, a gente tem que buscar nas madrugadas. Aí vem a pastora da igreja, ó, oração das madrugadas. Cadê ele que nem aparece? Aí vem a pastora, propósito no monte. Cadê ele que nem aparece para ir? Ó, vó com batata é bom. Isso é o que você mais vai encontrar dentro da igreja. Por que a pastora não bota um propósito? A pastora coloca, cadê ele? Só sabe apontar, só sabe acusar. Irmãos. E ali aquele gigante batia o pé, ó. Mas a Bíblia diz que quando Davi viu aquilo ali, o coração de Davi queimou. Porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus é diferente. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus toma um posicionamento diferente. Quando Davi viu aquilo, ele falou: quem é esse cara? Quem é ele? E logo saber quem era. Quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? Quem ele pensa que ele é? Ele não está se levantando contra o exército de Israel, não está se levantando contra o Deus vivo. E a Bíblia diz que existe uma recompensa para quem lutasse contra aquele gigante. Mas olha só, ninguém queria se arriscar. Aí vem Davi cheio do Espírito Santo, queimando, o coração de Davi. Porque quem está cheio do Espírito Santo, o coração queima, não adianta. Olha, quem está cheio do Espírito Santo de Deus, ele não aceita ver injustiça. Não adianta. Ele não faz injustiça. Ele não comete injustiça. Ele não aceita ver injustiça. O coração queima. Quando ele vê uma covardia, o coração queima. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus é diferente. E Davi cheio, quando viu aquilo, vê aquela revolta espiritual. Estou falando de revolta espiritual. O que é uma revolta espiritual? Existe uma revolta carnal, aquela pessoa fica revoltada, mas existe a revolta espiritual. A revolta espiritual é aquela revolta que vem sobre a nossa vida, você não aceita, sabe? Você não aceita estar com a vida espiritual caída. Você não aceita que uma depressão entre na sua vida, você revolta espiritualmente. Você fala: não, vou cair para dentro, não, estou revoltado, vou pegar esse inimigo, não, vou para um monte, vou para a campanha, não, vou cair para dentro de Satanás. Bate aquela revolta em Davi. E Davi, ele vai lá. Agora Davi é candidato a lutar contra aquele gigante. Quando ele vai falar com Saul, irmão, Saul ri de Davi. Porque é sempre assim, né? Aquele que não tem capacidade para fazer, ele não quer que ninguém faça. Ele quer te diminuir. Aí Saul olha para Davi e diz: você é tão jovem, rapaz. Tu quer lutar contra ele? Como quem diz:
diz: olha, tu até vai, vou até te mandar, mas tu não vai durar 2 minutos lá. Porque tem gente que é assim, tá te incentivando, mas está torcendo para dar errado. Tá falando para você, vai, mas tá assim, vamos ver no que isso vai dar. Será que vai dar certo o que ela está falando? Será? Será que vai dar certo? Tem gente que é assim, mano. Incentiva, vai lá. Mas está assim, ó. Vamos ver quanto tempo isso vai durar na vida dele. Vamos ver quanto tempo isso vai durar na vida dela. Aí por fim Saul diz assim para Davi: ó, faz o seguinte, pega as minhas armaduras, vai lá, luta com elas. Como quem diz, vai que dá certo. Vai que o gigante cai mesmo. Vai com as minhas armaduras. Aí Davi tenta colocar, mas não cabe Davi. Aí Davi vira para Saul e diz assim: eu não vou com as tuas armaduras não, sabe, Saul? Eu vou com aquilo que Deus já me deu. Eu vou com aquilo que Deus já colocou dentro do meu coração. Labada sebe devassa e derebe. Ou seja, não deixa ninguém tirar aquilo que Deus já colocou no teu coração. Porque tentam. Faz assim, varão. Estão tentando te matar. Você não está vendo. Quando eu estava sentado ali do seu lado, eu mostrava uma obra de feitiçaria que foi renovada contra a sua vida. Estão tentando te matar dentro da tua saúde. Deus já falou comigo. Labadara sebe. Eu vi a Deus tocando no teu coração aqui hoje. De como Naravácio. Ederébia. Aniversário estava armando um infarto contra a tua vida, varão. De como Naracébia. Eu vi, ai, de como Naravácio. Quando eu cheguei nesse lugar, Deus me mostrava uma sepultura aberta, mas eu vi a Deus fechando essa sepultura. Tem uma mulher que faz trabalho contra você e faz trabalho contra a tua vida sentimental também. Nada dá certo, tudo travado, tudo fechado, tudo cercado. Eu olhava para você, eu via cercas de Calachebe, de Vácio. Estão querendo cercar a sua vida de todos os lados. Como Naravácio e Derébia. Mas eu via hoje Deus arrancando o teu nome de dentro de um trabalho. Essa semana tu sentiu uma tristeza dentro do teu coração. Deus estava falando comigo. Como Naravácio, Derébia. Calachebe, Naraio. Jesus ele falou assim: ai, como Naracebe, Devassi, Derébia. Calabadara, saio, Derébia. Eu vejo o gigante caindo por terra. Como Naracebe e Devácio. Então o gigante caindo por terra com a tua vida aqui hoje. Calachebe, Naraio. Como Naravasso e Derébia. Ai, Jesus, agora eu vejo cercas caindo. Calaiacebe, como Naravasso. Derébia, como Naraçaio. Ai, Jesus, tem cercas caindo por terra no mundo espiritual. Como Naracébia. Porque Deus falava assim para mim: filho, fala para ela que estão tentando matar ela, mas não vão conseguir. Lavada sebe de vaso. Calma, querido. Vamos finalizar já. Irmãos, Davi vai lutar contra aquele gigante. Aprenda uma coisa aqui nessa manhã, tá? Você está lutando contra o gigante. Davi foi para o campo de batalha. Quando Davi chegou no campo de batalha, o gigante já começou a desprezar ele, varão. Começou a desprezar. Qual o nome da coroa de óculos? Vanessa? Então, já começou a ser desprezado. Existem momentos na nossa vida que é assim: vem uma dificuldade, você nem tenta resolver, já está falando que não vai conseguir. Acho que eu não vou conseguir. Não vou nem tentar porque é difícil. Deus está falando: insista, tenta. Não é porque o rei autorizou Neemias que não teve luta, não teve batalha. Neemias tinha autorização do rei. Olha, estamos em Neemias. Vamos voltar para Davi para finalizar. Neemias teve autorização do rei, tinha escolta, tinha material de trabalho. Mesmo assim o inimigo se levantou. Neemias ele poderia pensar assim:
Eu não vou mais não, ó, o rei me autoriza. Estou com os copos, tenho um material de trabalho. Às vezes você tenta a primeira vez e não dá certo. Deus não está no negócio, não. Deus quer ver a insistência. Aleluia. Enquanto Deus não falar para você parar, você não para. Quando Deus estiver ali para você, continua orando, continua insistindo, continua. É assim que tem que ser. E ali Davi entra no campo de batalha, derruba Golias. Davi ele entra com uma funda. A Bíblia vem dizendo que ele vai ali no riacho, pega aquelas pedras rasas, não foi qualquer pedra. Davi ele tinha uma habilidade na funda, né, porque ele era pastor de ovelha. E geralmente os pastores de ovelhas eles tinham uma certa habilidade com a funda, até mesmo para poder proteger o rebanho. E ali quando Davi entra naquele campo de batalha, vai dentro daquilo que Deus já vinha aperfeiçoando ele. Você não pode sair daquilo que Deus já vem te aperfeiçoando, não. Você tem que permanecer dentro daquilo que Deus já vem te aperfeiçoando. Davi já vinha sendo aperfeiçoado há algum tempo. E aí quando Davi chegou naquele campo de batalha, a Bíblia diz que ele pega e lança. Quando ele lançou ali, eu creio que Deus deu a direção. Só lançou. Deus está falando para você nessa manhã, se lança na obra, se lança na palavra, porque a direção quem está te dando é Deus. E ali a Bíblia diz que aquele gigante caiu. Quando aquele gigante caiu, Davi ele poderia pensar assim: olha, venci a batalha, venci a guerra, não. Ainda faltava Davi completar. Como que Davi completou? A Bíblia diz que ele cortou a cabeça do gigante. Da própria espada do gigante, Davi ele foi lá e cortou a cabeça dele. Ou seja, a obra ele foi completa. E aqui quando nós lemos aqui em Saul, irmãos, o que aconteceu aqui? A Bíblia diz que houve-se uma cantoria ali. Quando teve aquela cantoria, né, que Saul matou seus milhares e Davi suas dezenas de milhares, ou seja, entrou uma inveja dentro do coração de Saul. Você tem que estar preparado para isso. Fique pronto, porque vão te invejar, vão querer se levantar contra a sua vida, vão querer te parar na terra. E aí se levanta uma inveja. E quando se levanta uma inveja contra a vida de Davi, a Bíblia diz que o espírito entra em Saul. Mas por que entrou? Porque Saul deu lugar. O inimigo ele usa aquele que dá lugar. Aleluia. O inimigo ele não vem com uma pistola, não coloca na tua cabeça e diz assim: deixa eu te usar. Ele não amarra uma granada em você e diz assim: deixa eu te usar, senão eu vou puxar o peno. Não. O inimigo ele usa quem dá lugar para ele. Quem não dá lugar ao inimigo, quem fecha as brechas, o inimigo não vai usar. Não adianta. Ele não vai usar. E ali o inimigo entra em Saul. Sabe o que Saul ele faz? A Bíblia diz que ele olha para Davi. Ele estava com uma lança em suas mãos. E ele lança aquela lança contra Davi. Saul lança aquela lança contra Davi, esquecendo de tudo aquilo que Davi já vinha fazendo por ele. Ou seja, o que Deus está falando para mim e para você? Aprenda a conviver com a ingratidão. Vão ter pessoas que você vai ajudar, você vai pagar um preço pela vida daquela pessoa, você vai orar pela vida daquela pessoa, tu vai jejuar, tu vai subir monte, aquela pessoa vai receber vitória, e muitas das vezes não te dá nenhum telefonema para falar assim: irmão, recebi a bênção, recebi a vitória. Você fica sabendo pela boca de outras pessoas. Então aprenda. Ali Saul estava sendo ingrato com Davi. Saul era para estar feliz por tudo que Davi vinha fazendo por ele, por tudo que Davi vinha guerreando por ele. Mas não, ele foi dominado pela inveja. Então cuidado, irmãos, e cuidado que a inveja ela é algo contagiante, tá? Porque o invejoso ele quer te contaminar. Ele tem inveja de alguém, aí ele vai vir falar mal daquele alguém para você. Ele vai vir falar mal do ministério da igreja. Ele vai vir falar mal até daquele que está em pé ali na porta da igreja. E aquele irmão fica em pé ali na porta da igreja, vai falar até que o irmão está desligado. É assim que o invejoso faz. Então Deus está falando para você nessa manhã: pede para o Senhor colocar azeite sobre os seus ouvidos. Pede para Deus colocar azeite na tua visão. Pede para Deus. E é isso que nós vamos orar nessa manhã para Deus fazer.
isso. Não seja como Saul foi. Depois de tudo que Davi fez por ele, Davi se arriscou ainda naquele campo de batalha, venceu a batalha e mesmo assim ele quer matar Davi. Ou seja, depois de tudo que Davi, aliás, fez por Saul, Davi foi no campo de batalha, guerreou, e mesmo assim Saul quer matar Davi, quer destruir Davi, quer acabar com Davi. Então fica ligado, irmãos, fica ligado que vão surgir alguns Sauls. Ah, mas eu convivo no meio de muitos Sauls. Ué, você convive com Saul, você tem que ser que nem Saul? Não, porque Saul ele tinha um filho chamado Jonatas. Jonatas não era igual ao pai. A Bíblia diz pelo contrário, Jonatas ele fez uma aliança com Davi. Ele não era igual ao pai dele. Ah, não é porque meu pai persegue e mata por você igual a ele. Não, pelo contrário. A Bíblia diz que ele amava Davi como se fosse seu próprio irmão. De sangue ali. Era fiel a Davi. Então você não tem que ser como aquelas pessoas são, não. Não seja como os rebeliadores, não seja como os contendeiros. Não. Fique separado. Aleluia. Então vamos fazer uma oração nessa manhã. Posso fazer uma oração? Louvado seja Deus. Vem você aqui na frente, aqui, vem, mano. É você, vem cá, mulher de Deus. Você entendeu o que Deus falou com você? Deus trouxe você aqui hoje para te dar um livramento. Ele está te dando um livramento na terra. Esse trabalho foi renovado ontem contra a sua vida. Eu mostrava dentro de um terreiro uma mulher trabalhando contra a sua vida. E essa mulher ela trabalha para você descer a sepultura. E essa mulher ela trabalha para você não conseguir fazer nada, você não ter força de fazer nada. Por isso que Deus mostrava cercas à sua volta. Entendeu? Coisas que tentam cercar tudo aquilo que é teu. Lavada, cego, de braço. Mas hoje, nessa manhã, Deus está te dando uma vitória aqui. Você entrou por aquelas portas com o coração angustiado. Deus falou comigo, um peso espiritual em cima de você. Tem coisas que vêm sobre a sua vida que nem você entende. Deus estava falando comigo. Ô filho, tem momentos que ela nem entende, ela fica assim. Momentos que você está bem, mas há momentos que do nada parece que tudo muda, tudo vira dentro de você. Lavada, sebe, devasso e derebe. Mas nessa manhã eu vejo Deus arrancando o teu nome daquele lugar. Nessa manhã eu vejo Deus batalhando pela tua vida. E ao mesmo tempo olhava para você, ouvir uma mesa de oração na sua frente. Não adianta, uma promessa de Deus na sua vida. O inimigo ele não quer que você se assente na mesa. Lavada, sebe, devácio, e de como na sebe, devácio e derebe. O adversário ele quer fazer uma ruína na sua vida, fazer uma bagunça. Deus falava assim, filho, as coisas estão de cabeça para baixo. De calabadara sébia. Mas Deus falava assim, fala para ela que eu sou o Deus que coloco tudo no lugar. E uma coisa muito forte que Deus falou para mim assim, ó. Ele falou assim, fala para ela que a última palavra é minha. Eu sou Deus. Deus falou para mim, fala para ela que eu sou Deus que dou a última palavra. Deus ele quer você caminhando, vem você aqui também, vem. Quando eu estava aqui também, eu queria Deus também visitando a sua mente, o seu coração também. Eu falava para falar para você, acalma-te no teu coração. Deus é Deus de direção. Deus é Deus de decisão. Deus é Deus de vitória. Entendeu? Não está escrito isso na Bíblia, mas não cai uma folha da árvore se Deus não permite. É verdade. Se Deus não permitir, não cai uma folha da árvore. Se Deus não permitir, sabe? Tudo vem através da permissão de Deus. Lavada sébia, devasso, derébia, como na lavaço, e de cantarébia, ou de calaxebe na canto. Também via Deus tocando a tua saúde hoje aqui, tá? De calabadara sébia, e de vasso, e derébia, e de como na lavaço. Ô Jesus, Deus tomou uma obra na tua vida, meu. Deus tomou uma obra contigo, então obra contigo na palavra. Eu falava assim, fala para ela alegrar o coração, de como na lavaço, derébia. Alegra o teu coração, de como na lacéria.
Ô Jesus da glória, Jesus está te visitando hoje aqui. E de como dar a sebe de vaso. Vem você que também recebeu oração, vem cá, vamos. Aquela varoa também lá atrás, vem cá para você. Você também é uma bênção na presença de Deus, tá? Louvado seja Deus. Vamos orar por essas mulheres, né? De calabadara, sebe de vaso. Vamos ter um barulho de guerra aqui nesse lugar. Aleluia, Jesus. De calachebe narai. Deus está pelejando pela vida de vocês quatro. De como naracebe. E de cantarebe como naravaço. Ô Jesus da glória. E de calaia sebe como naravaço. Há um renovo de Deus para a vida de vocês. Por isso que eu chamei vocês quatro aqui. E de calachebe. Há um renovo, é necessário. De como naravaço. De calaia sebe. Hoje, eu vou começar a tocar em vocês. De como naracebe. E de vaso. De calaia sebe. De calaia sebe. De vaso. É como Daniel na cova dos leões. De como naracebe. Ai, eu vejo teu coração muito sufocado. De como naracebe. Ai, de calachebe naraio. De vaso. Eu vejo Deus trabalhando no teu coração hoje aqui. Um peso dentro do teu coração. Na tua alma, no teu espírito. De calachebe. Na cantarébia. Ai, de como naracebe. Tu não pode estar entendendo agora. E de como naracebe. Mas Deus mandava falar. Você fala para que ela vai entender depois. Olha essas invejas caindo por terra, entende? De como narabás. Quantos batem no ombro, falam que ai, de cala chega, eu estou contigo, estou na peleja. Olha quantos te viraram as costas. De como naracebe. Olha quantos te viraram as costas para você quando você mais precisou. Mas eu sou o Deus que não te abandonei, de calai a sébia, e eu te visito hoje aqui, e de como naracébia e de vaso, ai de calachébia, olha como o Espírito desce sobre ti nesse lugar, e de calabadara sébia e de vaso, entre as terras, ai, olha o renovo na terra, de calai a sébia, olha o renovo que eu te dou. De calabadara sébia, e de vaso e de nébia, ai, porque é necessário. E ao mesmo tempo eu quebro o que foi feito contra a tua vida, porque fizeram um trabalho para o teu ventre. Olha como o teu ventre estava amarrado, mas eu solto. Olha como eu quebro essa obra aí dentro aí. Olha como eu desfaço. Toda obra que fizeram completamente. Olha como eu toco. Olha essa unção aí. Vamos começar a língua de fogo aí, te envolve. Abre a tua boca aí. Abre a boca aí. Olha essas papeladas aí sendo assinadas aí, ó. Olha o papel sendo assinado na terra. Olha o martelo na terra. Olha como eu bato o martelo. Ei, show de calachebe naraio. Ebe de calabadara sébia. E de cantarebe como naraçaio. Ai, como desce o decreto na terra aí, ó. A teu favor, ebe de calabadara sébia. Porque eu sou Deus que estou agindo. De calachebe na cantarébia. Ai, de calabadara sébia. Ai, de calachebe na raio. Olha como eu coloco a minha mão aí nessa causa tua aí, ó. Olha como eu entro. De calabadara sébia. Eu entro para te dar vitória. Meu Deus, tem decreto descendo na terra, hein? Tem vitória sendo assinada. E de calabachuri canto entre as terras manaracébia. Ai, recebe essa unção aí. Recebe essa unção aí. Recebe essa unção. Pode receber essa unção.
É necessário. É necessário. É necessário. Olha essa língua de fogo aí. Olha essa língua de fogo. Olha essa língua de fogo. Abre a tua boca aí. Olha essa língua. Esse mistério aí. Olha esse mistério. Recebe aí. Recebe. Recebe. Olha como eu disfarço essas palavras de maldições aí. Olha como eu saro teu coração de calabadara sébia. Ai, se tô sarando aí. Ai, e de calaia sebe de baixo. E de como na sébia.